Oi pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos à videoaula do curso de inspeção de equipamentos. Meu nome é Rafael e estamos dando início aqui à nossa quinta videoaula, né, sobre vasos de pressão. De maneira que nessa nossa quinta videoaula vamos falar aqui de um assunto rapidamente abordado, né, seria dimensionamento e algumas outras características, como por exemplo, aqui ó, os acessórios externos dos vasos de pressão, né. Então, sem mais delongas, vamos à nossa quinta videoaula aqui, certo? Acompanhem comigo a apresentação. Acessórios externos dos vasos de pressão. Os vasos de pressão podem ter diversos tipos de acessórios externos, dentre os quais reforços de vácuo, anéis de suporte de isolamento térmico externo, certo? Para isolamento, né, de temperatura, chapas de ligação, orelhas ou cantoneiras para suportes de tubulação, plataformas, escadas ou outras estruturas, suportes para turcos de elevação de carga e turcos para bocas de visitas e outros flanges cegos, certo? Né? Temos outros flanges cegos aplicados aí. Temos aqui, ó, perfis laminados, temos os tubos, né, os turcos, tudo aqui esquematizado, sistema de furação, certo? Bom, temos aqui uma foto de uma torre, né? 3 torres aqui, cada um com seus acessórios externos, as escadas, certo? As escadas, os passadiços aqui, os guarda-corpos, certo? Todas elas como seus acessórios externos. Temos aqui, ó, de uma forma em legendas, né? Temos aqui os componentes básicos dos componentes externos de um vaso de pressão. São os cascos cilíndricos, os cascos cônicos, o tampo hemisférico, né, os tampos hemisféricos, tampo elipsoidal, a concordância cilindro-cone aqui, ó, né, ó, essa região aqui, o diâmetro interno, comprimento entre tangentes, né, esse aqui, ó, esse grandão aqui, nível livre do líquido, bocais flangeados, bocal tangencial, boca de visita com tampa e turco, bocais rosqueados para instrumentos, chapas de reforço de bocais, distribuidores internos, certo? Distribuidores internos aqui, bandejas, grade interna, quebra-vórtice, saia na parte inferior, porta de acesso da saia também na parte inferior, ventilação da saia, tem aqueles furos um pouco acima, mas ainda assim na saia, os chumbadores lá no extremo inferior, reforços de vácuo também no seu componente externo, suportes de isolamento térmico, como já foi lido, né? Suportes de revestimento contra fogo, que nós podemos ver na videoaula passada, placa de identificação, certo? Com as especificações técnicas, e o turco e os turcos, né? Sejam para eles das bocas de visita ou para qualquer outra coisa, certo? Falando agora de dimensionamento à pressão interna. As tensões circunferenciais são aquelas que tendem a romper o cilindro segundo a sua geratriz quando submetida a uma pressão interna, certo? Essas são as tensões circunferenciais, certo? Elas têm essa tendência de romper o cilindro de acordo com sua geratriz. Em geral, são as mais críticas e são calculadas simplificadamente conforme a expressão matemática a seguir. Tensão circunferencial igual pressão interna de trabalho vezes o raio médio. Ou seja, se tiver uma diferença entre um raio e outro, você tira uma média e multiplica pela pressão interna, dividindo pela espessura da parede do seu vaso, certo? Aí você vai ter a tensão circunferencial. Temos aqui, ó, um dimensionamento à pressão interna, certo? Ó, que aqui nós imaginamos o quê? Que a pressão interna ela se distribui em todas as direções de formas iguais, certo? Aqui temos os pontos de tensão. Bom, as pressões longitudinais, certo? São aquelas que tendem a romper o cilindro segundo a sua seção transversal, quando submetida a uma pressão interna e ou carregamentos externos, né? Esforços externos. Isso aí são tensões longitudinais, né?
Elas tendem a romper o cilindro quando segundo sua seção transversal, ou seja, tem a seção aqui do cilindro, seria a longitudinal, aqui seria, no caso, a transversal, certo? Devido a uma pressão interna ou esforços do meio externo, oriundos do meio externo. Em geral, são menos críticas e são calculadas conforme a expressão matemática a seguir para um carregamento exclusivo de pressão interna. Tensão longitudinal igual pressão interna de trabalho vezes o raio médio, dividido por 2 vezes a espessura da parede. Certo? Esse é o cálculo de tensão longitudinal. E a tensão longitudinal, como nós podemos observar, ó, pressões atuantes em todas as direções e aqui as zonas de ruptura, né, que seriam críticas para a ruptura. As equações abaixo apresentam as diversas teorias para a determinação das tensões atuantes em um encostado cilíndrico. A teoria clássica, né, onde você tem aqui PR dividido por T para a circunferencial e PR dividido por 2T para a longitudinal. Certo? E a teoria de Lamé e as tensões de membrana de acordo com a Eisner, cada uma com as suas fórmulas. Como nas formas cilíndricas, as tensões circunferenciais são aproximadamente o dobro. São aproximadamente o dobro das longitudinais, né? E utiliza-se apenas o cálculo com a fórmula de tensão circunferencial, que são essas SC aqui, né? S de tensão e C de circunferencial. Então é importante saber o que, senhores? Que, como nas formas cilíndricas, as tensões circunferenciais, né, são aproximadamente 2 vezes maior, né, o dobro das longitudinais, certo? É importante a gente ter isso em mente, para saber com qual tipo de tensão e qual margem de tensão a gente... Então, pessoal, aqui agora, ó, chegamos à parte de fabricação, montagem e controle de qualidade. Certo? Bom, a conformação de chapas, tubos, perfis e outros componentes compreende, entre outros, os processos de calandragem, prensagem, rebordeamento, dobramento, tampagem e curvamento. Bom, então esses aí são processos, né, de fabricação para o processo de conformação, né, das nossas chapas, do próprio molde aí da nossa estrutura do cacho, do vaso, né? O controle geométrico da conformação é feito por meio de gabaritos com o perfil desejado, ou seja, o gabarito não é nada mais do que aquele modelo, né? É o modelo no qual o mecânico, na hora de fabricar ali a sua peça, ele deve basear as suas propriedades dimensionais ali naquele gabarito. A prensagem e o rebordeamento resulta em diminuição de espessura, devendo ser considerada quando se especifica a espessura da chapa. Certo? Então essas duas coisas aqui, né? A prensagem ou o rebordeamento resulta o quê? Uma consequente diminuição de espessura, né? No caso da prensagem aqui também, devendo ser considerada quando se especifica a espessura da chapa. Então, deve ser levado em conta. Temos aqui uma foto de uma fabricação, né? Um forjamento. Temos um outro processo de fabricação aqui, no caso de um tampo. Esse aqui seria um tampo turisférico, pelo que me parece. Aqui mais uma foto de uma produção, né? Uma fábrica que produz esse tipo de equipamento. Bom, depois de completada, a conformação deve ser feita uma cuidadosa verificação dimensional antes da soldagem com outras partes. Ou seja, nós já sabemos que cada parte do vaso de pressão ela é unida, certo? O vaso de pressão em si é composto por partes essas que são unidas por meio de costura, na maioria dos casos. Então, antes de efetuar essa solda, antes de efetuar essa costura, é necessário que seja feito o quê? A verificação dimensional dos componentes, para que no final nós saibamos com propriedade se ele está atendendo ou não à necessidade do projeto, no que tange a parte dimensional, certo?
Antes de se iniciar qualquer serviço de soldagem, deve ser feita a qualificação de todos os procedimentos de soldagem e de todos os soldadores e operadores de máquinas de solda, conforme a norma, né, a seção 9 do Código ASME, certo? Todas as soldas devem ser, sempre que possível, de topo com penetração total por ambos os lados, ou seja, solda de topo com penetração total. Significa dizer o quê? Você junta as duas extremidades, bisela, né? Monta o bisel, faz a sua solda, certo? Com penetração total, em uma superfície, certo? E na superfície interna também. Então você faz um cordão de solda dos dois lados, certo? Esse é esse tipo de solda que o vaso de pressão exige. Todas as soldas, depois de completadas, devem ser submetidas a exames não destrutivos para a detecção de possíveis defeitos, certo? Então, é feito os ensaios não destrutivos para verificar se há ou não uma descontinuidade nessa solda. As inspeções devem ser realizadas por profissionais certificados para cada tipo de ensaio. Isso nós já sabemos muito bem, né, senhores? Que eles devem ser devidamente qualificados. Todos os ensaios a serem realizados são previamente definidos no Plano de Inspeção e Testes, que é o PIT, né, o PIT, que é um documento acordado entre o fabricante e o comprador antes mesmo do início da fabricação do equipamento. Ou seja, esse PIT, senhores, é um plano que é determinado pela fábrica que produz o vaso de pressão, juntamente com o comprador, né, com a engenharia que está ali sendo responsável pela compra, certo? Eles juntos especificam e determinam aí um plano de inspeção e teste, certo? Para tal vaso, justamente porque ele está ali para atender, né, a necessidade específica. Então, para cada necessidade específica, se faz necessária aí uma bateria de testes específicos. Temos aqui um exemplo de plano de inspeção, certo? Uma forma detalhada aqui com cada inspeção durante o processo de fabricação ali. Bom, vamos agora para a montagem em campo. A maioria dos vasos sai pronto das fábricas, sendo necessário somente transportá-los e colocá-los sobre a sua base definitiva. Quando for técnica ou economicamente, como sempre, inviável transportar ou movimentar o vaso inteiro, o mesmo deverá ser fabricado em seções para montagem e soldagem no campo, certo? Então, seja por motivo de logística ou por motivos econômicos, senhores, vão haver situações em que o vaso ele não poderá ser transportado completamente montado, com todos os seus componentes montados. Quando isso acontecer, nós vamos apelar aí para a montagem em campo. Nós levamos ali os pavilhões e no campo a gente monta, certo? Essa divisão deve ser feita de forma que as soldas de campo sejam, tanto quanto possível, no menor número de extensão e facilmente executáveis. Ou seja, uma vez que será necessário levar o nosso vaso para finalizar o seu processo de montagem no campo, qual é a condição mínima exigida, pelo menos? Que ele seja levado de forma em que as soldas sejam mais próximas e mais simples possíveis, certo? E em menor número de extensão, ou seja, menor número de blocos possível, certo? Para que essa montagem possa ser feita. Temos aqui, ó, a montagem em campo, ó. Perceba que aqui só tem as fundações aqui, e a maioria andame. Esse aqui, senhores, é um tanque. Esse aqui, na verdade, não é um vaso, será um tanque que será montado a partir do zero, né? Ó, né? Lembrando que esse tanque que eu me refiro seria uma esfera de gás. Esses aqui, senhores, ó, essas chapas redondas aqui são os gomos. Ó, aqui são as pernas de sustentação, serão chumbadas no concreto, no solo. Ó, percebam, senhores, que uma região das pernas, ó, ela é fincada ao chão, certo? Ela é fincada ao solo, chumbada no concreto, e a outra é soldada ao gomo.
Perceba, senhores, que as esferas elas são compostas por duas calotas centrais, ó, uma que não está instalada aqui ainda, mas será instalada, e os gomos que são soldados de topo um ao lado do outro. Ó. Perceba que vai se formando aqui a nossa esfera através desses gomos, que são colocados um ao lado do outro. E no final, ó, temos que a nossa esfera aqui completamente montada, certo? Já em processo de acabamento, já foi colocada as calotas dos hemisférios, né, norte e sul, as calotas superior e inferior, né? E aqui já estão instalando as escadas com os guarda-corpos e as plataformas, passadiços, certo? Bom, agora, pessoal, vamos falar de tratamento térmico. O tratamento térmico mais comum em vasos de pressão é o alívio de tensões. Consiste em um aquecimento até uma temperatura abaixo da temperatura de transformação do aço, ou seja, não chega na temperatura de fusão, na qual o vaso é mantido durante algum tempo, sendo depois resfriado lentamente. É um tratamento térmico comum e normal, certo? Só que em um vaso de pressão, certo? Você eleva a temperatura do seu vaso de pressão a uma temperatura que seja abaixo da temperatura de fusão do aço, né, ou do material no qual ele seja construído, e depois você vem resfriando ele lentamente, de forma gradativa. O alívio de tensões tem por finalidade reduzir as tensões residuais decorrentes da soldagem e da conformação a frio, ou seja, quando você tem um processo de costura ou de conformação a frio, isso gera o quê? Tensões residuais no seu vaso de pressão. O tratamento térmico está ali justamente para quê? Para normalizar, certo? Normalizar essas tensões. Consequentemente, né, nos traz um alívio de tensões. O método de tratamento preferido será o aquecimento total do recipiente no interior do forno, de um forno. Serão admitidos, entretanto, os seguintes modos de execução. Primeiro aqui, aquecimento do vaso por partes, desde que haja uma superposição mínima de 1,5 metro, certo? Essa é a primeira forma. Tratamento localizado de soldas circunferenciais, desde que seja aquecida uma faixa de 2 vezes a espessura de cada lado da solda. Bom, analisando um de cada vez. Aquecimento do vaso por partes, certo? Então você vai aquecer ele em blocos, desde que haja o quê? Uma superposição mínima de 1,5 metro, certo? Sobrando, ou seja, se você não vai aquecer o vaso por inteiro, você vai aquecê-lo de maneira que ficará uma superposição, ou seja, uma sobra, né, de pelo menos 1,5 metro. Caso o tratamento seja localizado em soldas circunferenciais, né, no entorno ali do seu casco, desde que seja aquecida, no caso, uma faixa de 2 vezes a espessura de cada lado da solda. Como assim 2 vezes de cada lado? Olha só, se você vai soldar, se você vai fazer o tratamento térmico em uma solda circunferencial, uma faixa que seja 2 vezes a espessura de cada lado da solda, no caso que a espessura de cada lado. A chapa tem essa espessura aqui, certo? Então 2 vezes cada lado desse aqui, certo? Deverá ser aquecido também. O que seria uma forma de você poder tratar também a sua ZTA, né? Que é a zona termicamente afetada, certo? Tratamento por aquecimento interno, desde que a pressão interna seja inferior a 50% da pressão máxima de trabalho admissível na temperatura de tratamento. Vamos lá. Aquecimento interno. Se você vai fazer um tratamento térmico na parte interna do seu vaso, é possível, desde que essa pressão interna gerada seja inferior a quanto? 50% da pressão máxima de trabalho, certo? Ou seja, se a pressão máxima de trabalho é 400 kgf por centímetro quadrado, você vai poder fazer esse tratamento se esse tratamento gerar no máximo 200 kgf por centímetro quadrado, certo? Seria 50% da pressão de trabalho. E ali temos tratamento térmico local das soldas de conexões, ou seja, aquelas soldas, né, que são feitas as conexões, geralmente soldas de topo, soldas de boca de lobo, certo?
quando a região a ser aquecida deverá se estender ao longo de uma faixa circunferencial envolvendo todo o vaso e incluir a conexão a ser tratada. Ou seja, a condição para que isso seja feita é quando a região a ser aquecida, certo? Ela deverá ser estendida, né? Ela deverá se estender ao longo de toda a faixa circunferencial, ou seja, uma conexão que se estenda por toda a faixa circunferencial e envolve todo o vaso e incluindo a conexão a ser tratada. Ou seja, você não vai tratar só a solda da conexão, né, do vaso à conexão. Você vai soldar inclusive a região total, né, que compreende aquele tanto o vaso quanto a conexão, e também vai tratar termicamente a conexão, certo? Então você não vai tratar simplesmente a solda, vai tratar a solda, a conexão em si e a região na qual essa conexão foi soldada, certo? As temperaturas de tratamento e de velocidades de aquecimento e resfriamento devem estar de acordo com o especificado para o material do vaso, certo? Porque tem um controle para você não, né, destemperar ele, descrito na correspondente subseção do código. Quando o tratamento térmico é uma exigência de fabricação, deve ser feito antes do TH, ou seja, antes de você testá-lo hidrostaticamente, certo? Você faz o teste hidrostático. Afinal de contas, é necessário que antes de você testar a sua capacidade estanque, é necessário que você teste a qualidade do seu material, porque aí o que acontece? Se você testa antes, você não tem a informação, certo? Se há ou não tensões residuais, por exemplo, oriundas da solda ou de conformações a frio. Então, às vezes, você está fazendo um teste no equipamento que está de fato com problema. E observe por que também que o tratamento térmico é feito antes do teste hidrostático. Simplesmente pelo risco. Porque se há uma concentração de tensão ou se há uma deformação, uma descontinuidade no seu equipamento, o tratamento térmico poderia acusar, certo? Na hora de você interpretar o gráfico do tratamento térmico, que vamos ver mais à frente, porém não haveria nenhum risco. Você poderia tratá-lo de forma segura, diferente de um teste hidrostático. Um teste hidrostático você poderia executá-lo sem saber que aquele equipamento está com concentração de tensões e poderia ocasionar algum acidente ou piorar, né, ou agravar ainda mais o estado do seu equipamento. Por essas razões, o tratamento térmico é feito antes do teste hidrostático. Senhores, o teste hidrostático é o último dos testes, que é para avaliar, que é onde você pressupõe, é onde a engenharia pressupõe que todo o seu equipamento está perfeitamente instalado e inspecionado. Vamos testar apenas a capacidade funcional dele de ser estanque. Por isso que o TH é feito por último, certo? A necessidade de tratamento térmico é definido em função da espessura nominal considerada e do tipo de material do vaso, que é chamado de P-number, né? Tem gente que chama de P-numb, tem gente que chama de P-number, mas é P-number, né? Do jeito que você quiser dizer. Temos aqui um pequeno gráfico, mas não é esse gráfico que é o interpretado, isso aqui é um gráfico para ilustrar o processo de tratamento térmico, certo? Você começa aqui, ó, do zero e vem aqui na taxa de aquecimento, ó, na temperatura abaixo de 400 graus Fahrenheit por hora, certo? Aqui é a temperatura e tempo de permanência definidos nessa tabela, o CS56. Você passa, ou seja, você estabelece um patamar de temperatura, expõe o seu equipamento a essa temperatura sem variar por uma faixa de tempo, né, ó, período de tempo, e depois você vem resfriando na mesma gradatividade que você alterou, que você aumentou. Lembrando que, não necessariamente na mesma, mas em alguns casos você usa a mesma. Abaixo de 800 graus Fahrenheit, não há limite para as taxas de aquecimento e resfriamento, certo? Só lembrando.
O tratamento térmico no interior de fornos é o procedimento preferível e deverá ser utilizado sempre que possível. Pessoal, olha só, em vasos que trabalhem, em vasos sujeitos à chama, que trabalhem com fogo, o tratamento térmico é importantíssimo, certo? Porque é um equipamento em que vai haver contato direto com a energia térmica na sua forma natural, que é a chama, o fogo, certo? E isso faz com que, em momentos que não haja a atuação dessa fornalha, vai haver uma diferença, um destempero, né, muito acentuado. Então, se você não tiver o devido tratamento térmico, se você não preparar a sua estrutura metálica para esse tipo de aumento e de redução de temperatura, você vai ter um equipamento para pouco tempo, certo? Então, por essa razão, o tratamento térmico no interior de fornos é o procedimento preferível e utilizado sempre que possível, certo? Grandes estruturas soldadas podem ser tratadas termicamente por aquecimento interno, onde será ela própria o forno, certo? No caso, você aquece ela de dentro para fora, certo? Geralmente esse método é feito como? Para grandes estruturas soldadas. As esferas de armazenamento de gás liquefeito de petróleo são tradicionalmente tratadas dessa maneira. Então, como não poderíamos deixar de citar, os nossos vasos de armazenamento, né, as esferas de gás, elas sim são tratadas termicamente, como todo vaso de pressão deve ser, certo? E são tratadas de dentro para fora, ou seja, grandes estruturas soldadas, certo? E por aquecimento interno, onde ela seria propriamente dito um forno, né? Ela teria o próprio aquecimento interno. Temos aqui, ó, um tratamento térmico, ó. Você isola a área, certo? Para você poder tratá-lo termicamente, porque senão não seria possível a permanência humana aqui. Ó, aqui nós vamos fazer um tratamento, esse aqui é um dos acessórios do tratamento, certo? Ó, essas fotos aqui, senhores, são todos do mesmo equipamento, tá? Ó, é aquele mesmo equipamento isolado, certo? Aqui será enviado o calor. Ó, aqui também será tratado termicamente, nas fundações, né, nas bases. Aqui, esse aqui é um material isolante térmico, certo? Aqui temos umas bocas de visita, né, os olhais. E aqui, senhores, é o acompanhamento integral dos computadores, né, dos softwares, que passam aí o gráfico em tempo real do seu tratamento. Ó, o processo de tratamento dele aqui. Bom, o tratamento térmico localizado é normalmente realizado por meio de aquecimento por resistência elétrica, certo? Ou seja, diferente, senhores, do caso da esfera de gás. Agora não associem essa informação às esferas de gás. Tratamento térmico localizado, ou seja, numa região limitada, o que nos dá a entender o que é uma região pequena, certo? Ou seja, é feito um aquecimento por resistência elétrica. O tratamento localizado produzirá deformações plásticas na estrutura tratada, certo? O gradiente térmico durante o aquecimento localizado deverá ser cuidadosamente controlado a fim de evitar a introdução na estrutura soldada de um estado de tensões residuais mais perigoso do que o existente anteriormente ao tratamento. Ou seja, vejam bem, se vai produzir deformações plásticas, nós, no caso, geralmente, nesse caso aí, senhores, é um inspetor de tratamento térmico juntamente com o inspetor de solda da empresa principal, certo? Geralmente quem analisa um gráfico de tratamento térmico é um inspetor de solda. E esse gradiente é chamado de gradiente térmico, que são aquelas linhas componentes da curva, né? O gradiente térmico desse aquecimento ele deve ser cuidadosamente monitorado, por quê? Nós já sabemos que uma solda, por exemplo, não vamos nem falar agora de conformação a frio, vamos falar de solda. A solda, ela por si só, ela já gera o que? Tensões residuais, dado ao calor, né, ao excesso de calor ali, dependendo da fusão do material. Então ela já gera o que? Uma tensão residual. Se você vai tratar termicamente para normalizar esse sistema, é necessário que seja tomado o devido cuidado com
com esse gradiente térmico. Por quê? Porque senão você vai exceder o limite da normalização e vai causar o quê? Um agravamento. Você vai piorar, certo, o estado do seu equipamento, certo? Você vai aumentar as tensões residuais, certo? É o que está dizendo aqui, ó. Um estado de tensão residual mais perigoso do que o anteriormente existente. Você vai piorar o que já estava ruim, certo? Então atenção a isso. Sendo que essa informação aí é mais para quem está executando o tratamento térmico juntamente com o inspetor de solda, certo? Isso aqui é um material isolante, né? Para você ter aqui, isso aqui seria no caso o que você vai usar para, entre aspas, né, isolar o seu trecho do equipamento ou da tubulação que você vai tratar termicamente. Isso aqui é a resistência, tá? Ó, as entradas aqui. Ó, você isola, aqui com certeza é um cordão de solda em que ele está isolando essa área, certo? E essa resistência elétrica nesses materiais aqui vai fazer o quê? Com que isso superaqueça, certo? E aí você vai poder ter a marcação do seu gradiente térmico. Ó, você aplicou aquela manta primeiro, aplicou agora essa manta aqui, certo? Essa manta térmica, isolou aos cabos de energia, certo? Tudo devidamente aterrado. Você começa aí então a aplicação da sua energia elétrica para gerar uma resistência, né? E pela resistência acaba aumentando aí a temperatura. Bom, qualquer que seja o sistema de aquecimento, é fundamental o controle de temperatura do componente a ser tratado termicamente. Já entendemos o porquê. Para isso, são instalados termopares em vários pontos do vaso ou da peça. Bom, termopares é aquele instrumento, certo, de medição que nós já vimos ali quando falamos de torres de destilação, torres de resfriamento, certo? Então, nós sabemos o que são termopares, certo? Garante-se assim uma temperatura homogênea, evitando tanto temperaturas excessivas, né, que podem prejudicar gravemente o material, né, aumenta a tensão residual, certo? Como as insuficientes, que não são capazes de normalizar, né, de aliviar devidamente as tensões. Simples, senhores. O gradiente, né, ele será estipulado de acordo com o tipo de material, com a espessura e com a necessidade estipulada pelo projeto. Nem mais, nem menos. Acima você vai agravar as tensões residuais. Abaixo você não vai gerar uma tensão térmica, né, uma energia térmica suficiente para aliviar as tensões. Não vai normalizar nada, não vai ser feito nada, certo? Então, atenção a isso. E aqui por fim, senhores, temos aqui um tipo de gráfico. Esse aqui é o original gráfico, né, do tratamento térmico analisado pelos inspetores de solda, certo? Com a região dos gradientes aqui, certo? O inspetor de solda, para registrar esse relatório, certo? Ele deve analisar devidamente essas linhas desse gráfico, né, esses gradientes. Bom, senhores, e com isso encerramos aqui a nossa quinta apresentação, né, sobre vasos de pressão, certo? Desejo ardentemente que todos estejam aí bem se inteirando, né, bem com relação à matéria de vaso, certo? Não esqueçam, senhores, é importante a matéria, então faz fundamental o teu estudo, a sua revisão, quantas vezes forem assim necessárias. No mais, fiquem todos com Deus, até a próxima. Tchau.